Bom dia. Bom dia, pessoal. Quero inicialmente agradecer pelo convite, agradecer aqui e parabenizar já Roberto Brunelli e toda a sua equipe, FEBRASA, por esse evento INDEP, esse congresso que vai tratar aqui da política de drogas, especialmente na parte de clínicas, né? Mas nós fomos aqui convidados, representando o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, para falar um pouco das políticas públicas sobre drogas do governo federal. Quero saudar aqui nosso amigo Hugo, representante do governo do Estado, aqui que é secretário de Relações Federativas e Internacionais, nosso parceiro também lá em Brasília, que representa muito bem o Estado de Alagoas. Obrigado, Hugo, por sua presença. Vou comentar aqui também nossas parceiras aqui, palestrantes, a Alice e a Márcia, que são também da Anvisa, grandes parceiras também do governo federal nessa política nacional sobre drogas. E a todos vocês que estão aqui, né, participando desse momento importante, aos demais palestrantes também, que vão daqui a pouco também contribuir com esse importante evento. Então eu vou diminuir meu tempo, né, porque o nosso amigo cerimonialista falou que não vai ter almoço, então eu vou diminuir pelo menos aqui uns 10 minutinhos do meu tempo, para que a gente possa fazer um lanche. O governo federal ele atua, né, com a política pública sobre drogas. Eu vim falar aqui a respeito justamente do Ministério do Desenvolvimento Social, que é a parte onde a gente tem um departamento que cuida das entidades de acolhimento, mas eu posso falar também um pouquinho. Aponta para onde falar, né? Acho que eu passo ali mais aqui. Pronto, para iniciar eu vou falar um pouquinho do nosso plano plurianual do governo federal, que prevê o programa Cuidado e Acolhimento de Usuários Dependentes de álcool e outras drogas. Então, nós temos como garantia de direito constitucional, né, incluído esse cuidado à saúde mental, que é um dever do Estado brasileiro, e tem a responsabilidade em oferecer as condições dignas de cuidado em saúde para toda a população. No Brasil, nós temos como garantia por lei o direito à assistência intersetorial, interdisciplinar e transversal, conforme cada caso ou situação do usuário e diante de suas necessidades. Implica em ter disponível uma rede ampla de equipamentos capazes de suprir as necessidades particulares de cada indivíduo, oferecendo o tratamento adequado. E aí eu coloquei como observação que essa assistência em saúde mental no Brasil ela envolve as três esferas: o governo federal, os estados e os municípios. E às vezes se coloca muito na conta do governo federal, esquecendo a participação, né, de um ente importante que é o Estado, e mais ainda que é o município, que termina sendo o maior beneficiário dessa assistência em saúde mental. E aí nós entramos com a parte do Ministério da Saúde, cujos serviços e programas voltados para a atenção em saúde mental, álcool e outras drogas, têm como propósito assegurar o acesso e oferecer cuidado integral e tratamento às pessoas em sofrimento psíquico, incluindo aquelas com necessidade decorrente do uso prejudicial de álcool e outras drogas. Portanto, a saúde mental está, vinculada ao Ministério da Saúde. Eu faço essa diferenciação para vocês entenderem um pouco. O eixo, da prevenção, por exemplo, e reinserção social, hoje é papel do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que atua, além da redução da oferta, repressão ao tráfico de drogas, tem por meio da SENAD também, que é a Secretaria Nacional de Prevenção e Gestão de Ativos, o desenvolvimento dessa política de prevenção e reinserção social e gestão de ativos, como vocês conhecem, o FUNAD, que é o Fundo Nacional de Política sobre Drogas, ou Fundo Nacional Antidrogas, como era antigamente chamado, que, dentre outras as fontes de recursos, destaca os provenientes de apreensões de bens em decorrência do tráfico de drogas. Então, a SENAD, Ministério da Justiça, tem um papel importantíssimo
que é trabalhar o eixo de prevenção e reinserção social. E, como eu falei, a gestão de ativos. Hoje, por exemplo, as entidades que atuam na política de acolhimento recebem alguns bens, muitos deles veículos, que eram usados pelo tráfico de drogas, e nessas apreensões não são dados perdimentos em favor da União, e a gente repassa essa utilização desses bens, imóveis, enfim, através da SENAD, por meio do Fundo Nacional de Política sobre Drogas. E aí vem a nossa parte, que é o MDS, tem o Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento atuantes em álcool e drogas, que eu estou hoje como diretor desse departamento, que atua na política da redução da demanda de drogas, conforme previsto no plano plurianual, esse plano plurianual do PPA de 2024 a 2027, tem a questão que eu falei no início, o cuidado e acolhimento de usuários dependentes químicos. E nosso planejamento estratégico também do Ministério de 2023 a 2026, que trata, inclusive da ampliação de vagas de acolhimento em todo o Brasil. E aí nós temos as comunidades terapêuticas acolhedoras, que são as entidades de acolhimento que integram o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Política sobre Droga, que atua de maneira intersetorial, interdisciplinar e transversal. Eu acho que aqui tem alguns representantes também dessas entidades. Tem algum de comunidade terapêutica aí, para levantar a mão? Nós temos alguns representantes aqui também da política de acolhimento. Então, dentro do planejamento estratégico do Ministério do Desenvolvimento Social, nós temos estudos e pesquisas, capacitações, contratos, repasses, monitoramento e fiscalizações. Uma das metas nossas é a ampliação de vagas para o acolhimento de dependentes químicos. Então, o governo federal, vou mostrar os números para vocês, tem alguns contratos com entidades em todo o Brasil e a gente pretende a ampliação desses números, aguardando uma suplementação orçamentária para que a gente possa contemplar essa meta. A outra é monitoramento e fiscalizações. Nós temos esse papel de fiscalizar essas entidades contratadas. Nós, inclusive, temos parcerias com alguns estados, através de acordo de cooperação técnicas. Fizemos uma TED com a Universidade Federal de Minas Gerais, onde nós percorremos mais de 550 fiscalizações em loco, o DEPAD e a UFMG, para que a gente possa acompanhar a gestão desses contratos, desses repasses que são feitos por parte do governo federal. E aí nós encontramos os resultados das fiscalizações, monitoramentos, alguns casos que a gente teve necessidade de abrir alguns procedimentos administrativos sancionadores, e aí a gente vai mais à frente explicar por quê, mas foi muito importante esse momento de fiscalização, porque a gente tinha um baixo número de acompanhamento dessa execução contratual. E a gente entra então na parte também de estudos e pesquisas e capacitações. Essas capacitações se deram, inclusive, após esse monitoramento, porque encontramos com algumas dificuldades, alguns representantes dessas instituições, inclusive de compreender a legislação, a própria Lei 11.343, a Lei 13.840, a RDC 29, a RDC 50, enfim. Quais são as normativas que a gente tem hoje, do que trata de comunidade terapêutica, do que trata de clínica. Então, a gente realizou também essas capacitações junto ao MDS, e estudos e pesquisa que a gente está trazendo alguns números, alguns dados importantes, com base em evidências, sobre o acolhimento. Agora mesmo nós estamos finalizando esse estudo para fazer essa divulgação, que ainda esse mês, mais tardar no final desse mês, a gente vai divulgar um relatório minucioso, completo, dessas fiscalizações de monitoramento. O que nós encontramos nas entidades que foram monitoradas e fiscalizadas. E agora, há poucos dias, a gente divulgou o perfil das comunidades terapêuticas credenciadas no Brasil. Vocês podem entrar no site do MDS e conferir esse documento que tem uma nota técnica, um documento feito pela UFMG em parceria com o DEPAD, onde aponta traz diversos pontos importantes. A exemplo
que nós temos que 70%, um pouquinho mais de 70% dos profissionais que são responsáveis técnicos pelas comunidades terapêuticas credenciadas pelo nosso departamento são psicólogos e assistentes sociais. Um dado importante que a gente tem, porque vocês sabem que em alguns conselhos, né, que inclusive tem posicionamentos contrários às comunidades terapêuticas, mas que tem profissionais à frente desses equipamentos. Repita-se, mais de 70% dos profissionais de assistência social e psicólogos são representantes legais dessas entidades no Brasil. Então, são dados importantes que a gente traz nesse documento, nesse estudo que foi realizado. E pretendemos apresentar outros, né, que a gente possa avançar também nessa questão dos índices, né, das informações que a gente tem de acolhimento no nosso país. Aqui são alguns dados que a gente traz com relação à questão dos contratos. Nós temos hoje quase 10 mil vagas, né, de acolhimento, 9.958. Nós estamos com 340 contratos firmados, contratos esses para acolhimento voluntário nas entidades, né, nas comunidades terapêuticas. E a gente pretende ampliar, como eu falei, é uma meta do governo federal, ampliar esse número. Nós estamos com esse edital 0823 com mais 441 entidades habilitadas a essa formalização do contrato. Nós temos um pedido de suplementação orçamentária para que a gente possa contratar todas elas, e aí temos ainda mais 10.817 vagas, são essas que estão aguardando o chamamento. Perspectiva de contrato, a gente vai ficar com 782 entidades contratadas, com um pouco mais de 20 mil vagas, né? 20.775 vagas. Então, essa é a perspectiva de contratos para o próximo ano. Aqui em Alagoas, eu pego esse dado, porque nós estamos realizando esse evento aqui no estado, temos representantes estaduais. Nós temos 15 entidades contratadas, são vagas para o gênero masculino 299 e o gênero feminino, né, incluindo as mães nutrizes, MN lá em mães nutrizes, nós temos 88 vagas aqui no estado de Alagoas, fazendo um total de 387 e aguardando essa contratação, ou seja, nós temos 21 entidades que estão habilitadas entre as 441 e vai ter um aumento de contratação do gênero masculino, mais 766 vagas. O DEPAD, como eu falei a vocês, vem realizando essas capacitações, né, profissionais atuantes, representantes das entidades de acolhimentos, credenciadas pelo INDS e as contratadas, trazendo uma abordagem, principalmente no que diz respeito à execução contratual, ou seja, desde a elaboração até a sua execução, também no sistema de gestão da prestação de contas, como é que se dá todo esse processo de prestação de contas junto ao nosso sistema CCT, o monitoramento das fiscalizações, como eu falei, a gente fez o ano passado e esse ano com a Universidade Federal de Minas Gerais, e esse ano nós tivemos um edital e quem foi a vencedora, a instituição de ensino superior, foi a UF, Universidade Federal Fluminense. Então, a Universidade Federal Fluminense vai substituir a UFMG nesse monitoramento, nessas fiscalizações. E também os órgãos estaduais. Como eu falei aqui, o próprio estado de Alagoas tem um acordo de cooperação técnica, onde também nos auxilia, nos ajuda, né, nesse monitoramento e nessa fiscalização. Inclusive no cruzamento de informações. Porque muitas entidades têm contratos com o governo do estado, né, os órgãos estaduais e ou municipais, e com o governo federal. Então, a gente precisa fazer essa troca de informação para que a gente possa evoluir, inclusive, nessa parte de monitoramento e fiscalização também nos estados. E não podemos esquecer os conselhos estaduais e políticos sobre drogas. Conselhos estaduais e conselhos municipais também que nos auxiliam nessas atividades. E temos ainda também os instrumentos de repasse, que são as emendas parlamentares. A gente está preparando todo o material, a gente vai fazer um curso também para essas entidades, para que possa compreender desde a proposta, desde a captação do recurso, a proposta, a elaboração do projeto, a sua execução.
A gente notou que as entidades têm muita dificuldade quando se fala em instrumento de repasse vindos através das emendas parlamentares. Então, nós estamos preparando também esse curso para que a gente possa realizar. E a Alice também, mais a Márcia, está aqui da Anvisa, né? A gente futuramente vai estar assinando um acordo de cooperação técnica, também já nos auxilia, nos ajuda muito, né, a trabalhar a questão da capacitação, principalmente no que diz respeito à RDC 29. Então, a gente tem essas parcerias, esses cursos, as capacitações, para que a gente possa avançar e melhorar essa política de acolhimento no nosso país. Estudos e notas técnicas, a gente apresenta, como eu falei para vocês, o perfil de acolhimento, das entidades de acolhimento, já falando, credenciadas pelo MDS, está nesse endereço eletrônico. Se vocês quiserem anotar ou buscar junto ao site do Ministério do Desenvolvimento Social, vocês vão encontrar aonde a gente aponta, como eu falei a vocês, vários dados, várias informações. Principalmente, eu destaco mais uma vez a presença predominante de assistentes sociais e psicólogos como responsáveis técnicos dessas entidades de acolhimento. Nós temos também uma nota técnica que saiu recentemente, e aí eu acho que ela vai interessar mais a vocês, que é justamente as diferenças entre as comunidades terapêuticas e clínicas especializadas em dependência química. A gente entrega um recorte, os dois institutos evidenciam as diferenças quanto à forma de ingresso, o ambiente, o atendimento, a estrutura, o corpo técnico e a legislação. Então, essa nota técnica foi elaborada depois de algumas mesas de debates que nós tivemos lá no Ministério do Desenvolvimento Social, e era necessário, é importante, porque nós temos muitas entidades que atuam como clínicas, algumas comunidades terapêuticas atuando como clínicas e clínicas atuando como comunidades terapêuticas. E a gente tinha essa dificuldade, inclusive na hora do monitoramento, da fiscalização, do acompanhamento, da identificação dessas entidades. São equipamentos de suma importância, as clínicas, vocês que são representantes de clínicas aqui, com certeza têm um trabalho importantíssimo, principalmente para quem precisa desse serviço, mas nós temos que ter a diferenciação lá do nosso trabalho. A gente trabalha com equipamento de atendimento voluntário. Então, nós encontramos algumas comunidades terapêuticas, não foram muitas, foram poucas, inclusive responderam procedimentos administrativos, tiveram direito ao contraditório para a defesa, mas que no final perderam o contrato com o MDS porque é vedado qualquer tipo de internação em comunidade terapêutica. A lei prevê isso. Então, essa nota técnica, ela vai também nos auxiliar, nos ajudar nos estados e municípios a essa diferenciação. Então, alguns equipamentos, utilizando-se, às vezes, da RDC 29, mas atuando como clínica. E muitas clínicas também clandestinas atuando como da terapêutica e vice-versa. Então, nós percorremos alguns estados brasileiros, exemplo do interior de São Paulo, são inúmeros casos, em Minas Gerais, onde nós conversamos com as promotorias de justiça e tinha essa dificuldade. O estado do Mato Grosso do Sul, enfim, em vários lugares do Brasil, aqui no Nordeste também, em muitas regiões, aliás, nos equipamentos também com essa dificuldade de trabalhar justamente isso, essa diferenciação. Então, essa nota técnica foi realizada, nós tivemos os debates, nós convidamos o Ministério Público Federal, nós convidamos a OAB, nós convidamos o Ministério da Justiça, Segurança Pública, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o Conselho Federal de Medicina, que também nos ajudou muito também nesse documento, a Anvisa, a FEBRAS, a Federação Brasileira de Clínicas também, que tem esse papel importante, representando todos vocês lá em Brasília. Então, nesse debate, nós tivemos momentos importantes, junto a outros representantes do governo federal, nós convidamos o Ministério da Saúde, o Ministério dos Direitos Humanos, tivemos também na Associação Nacional de Psiquiatria, a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, a Cruz Azul do Brasil, não podemos esquecer dela, que foi fundamental nesse papel. Então, nós juntamos, tivemos esse momento desses debates no Ministério do Desenvolvimento Social, a Frente Parlamentar também, de apoio à comunidade terapêutica,
Chamamos também, convocamos a Frente Parlamentar de Saúde Mental, ela infelizmente não quis participar, mas aí foi convidada. Então, foram vários participantes dessas mesas, né, e aqui eu quero agradecer ao Roberto Brunelli, né, que sempre disponibilizou e foi um dos que encabeçou essa pauta, né, para a gente emitir essa nota técnica. Então, está aí o site, né, eu acredito que vocês já devem ter visto essa nota, para quem não viu ainda, segue aí o endereço eletrônico. O MDS fez uma matéria e divulgou no site explicando essa diferenciação e em anexo está essa nota técnica aonde faz essa diferenciação. É lógico que isso aí é um passo que a gente deu, mas a gente tem muito que discutir ainda, vocês sabem disso, né? Inclusive, a gente já saindo daqui desse fórum, desse congresso, nós já temos uma proposta. Nós estamos ali conversando com a Visa e com o Roberto Brunelli para levar, né, à Câmara dos Deputados um representante que entende bem dessa política de acolhimento, de internação, ou seja, conhece bem o que é clínico, conhece bem o que é comunidade terapêutica, para a gente avançar numa proposta, inclusive uma formalização, quem sabe, de uma lei, né, de um projeto de lei. Então, a gente já tem daqui desse congresso, né, Roberto, um encaminhamento, não sei se é para avisar agora, falar um pouco, mas já foi, né? Então, a gente já tem, de qualquer modo, um encaminhamento para que a gente possa tratar também isso. E a gente vai estar lá em Brasília, juntamente com a FEBRAS e com as entidades representadas das comunidades terapêuticas, para avançar nesse diálogo, tá bom? Nós temos também no nosso departamento o SEBAS, né, que é a certificação das entidades beneficentes da assistência social. Essa foi regulamentada a Lei Complementar 187 e o nosso departamento ele ficou para certificar as entidades que atuam na redução da demanda de drogas. Então, aí a gente precisa deixar aqui, porque algumas entidades que atuam na política de redução de danos, na redução da demanda de drogas, está falando, como prevenção, né, acolhimento, reinserção social, eles buscam essa certificação junto ao nosso departamento. Então, o decreto 11971, de 21 de novembro de 2023, regulamentou essa lei complementar, 187, né, que é a conhecida lei do SEBAS, né, lei complementar do SEBAS, que é do ano de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes que contemplam também as comunidades terapêuticas, que atendem pessoas dependentes de álcool e outras drogas. E em decorrência da necessidade de continuidade dos processos, nesses processos, publicou-se a portaria 953, de dezembro de 2023, que estabelece os procedimentos transitórios para os pedidos, né, de renovação ou de concessão por parte dessas entidades atuantes na redução da demanda de drogas no âmbito do MDS. Ou seja, tem essa portaria que regulamenta, né, diz o passo a passo como é que é feito. Inclusive, a gente vai precisar alterar essa portaria, porque chegou algumas demandas que a gente notou, então, talvez a gente precise melhor, né, explicar dentro dessa portaria 953. Mas, de qualquer modo, hoje, se você entra no sistema do MDS, você lá encontra já, no sistema de gestão, você já encontra como é que se fala lá, o link, né, que você vai acessar e vai cadastrar sua entidade e pedir essa certificação do SEBAS, que é a isenção previdenciária, né? Você vai ter a entidade que é beneficiada, ela não vai pagar a previdência social. Então, gente, é mais ou menos isso. Eu vou passar para vocês agora o endereço nosso, né? A gente vai ter agora uma fala do pessoal da Anvisa e com certeza vai falar um pouco também dessas parcerias que a gente tem. E o DEPAD, esse departamento fica na Esplanada dos Ministérios, no bloco C, sala 450, em Brasília. Esse é nosso e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, algum convite para algum evento, vocês podem encaminhar agenda.depad@mds.gov.br. E esse é o nosso número também de contato em Brasília. Como eu falei, a gente está nessa parceria com os estados, os municípios e também com as representações através das federações. Aqui no caso das clínicas, com a FEBRAS, através do Roberto Brunelli e toda a sua equipe, né, que tem acesso direto ao nosso departamento e sempre está tratando dessas demandas que tem também das clínicas em Brasília.
apesar de que nós atuamos, como eu falei, na redução da demanda de drogas, com as entidades de acolhimento. Mas daí surgiu, inclusive, essa necessidade, como eu falei, da emissão dessa nossa nota técnica, que a gente elaborou em parceria. Então, Roberto, eu finalizo aqui a minha fala, não sei se vai abrir as perguntas ou não, ou se vai ficar para o final, mas reitero aqui nosso agradecimento em nome do nosso ministro Edson Dias, ministro do Desenvolvimento Social. Agradecer também aqui a parceria, mais uma vez, do Estado de Alagoas, na pessoa do nosso secretário Hugo, da Anvisa, e todos vocês que estão representados através não só da própria federação, mas também das entidades. Parabenizar e agradecer também a participação aqui de todos os comunidades terapêuticos, representantes que aqui estão. O governo federal tem esse compromisso com essa causa tão bonita e missionária que muitos de vocês realizam. Então, é importante que a gente mantenha essas parcerias. O governo vai manter as que já tem, vai fortalecer esse trabalho. Algumas pessoas às vezes questionam como é que está a questão, às vezes, do financiamento dessas vagas. Como eu falei a vocês, a gente fez um pedido de suplementação orçamentária. Hoje a gente tem em torno de 170 milhões de orçamento para trabalhar com essas entidades em todo o Brasil, e a gente está pedindo mais 130 para a gente chegar a aproximadamente 300 milhões e contemplar todas as entidades que estão habilitadas e cadastradas no DEPAD, chegando a 20 mil vagas. No meu pensamento ainda é insuficiente. Vocês sabem do público que vocês estão trabalhando, da necessidade de se ter em todo o país. A Constituição Federal é muito bonita, quando eu li lá no início, essas garantias que nós temos, mas na realidade não é bem assim. A gente precisa fazer uma autocrítica, uma autoavaliação. Então a gente precisa do trabalho que vocês executam, que vocês estão lá no dia a dia, nesse trabalho missionário. Parabéns a todos vocês e muito obrigado.